Olá, sejam muito bem-vindos ao Flua Talks, o podcast oficial da Flua Consultoria Ambiental. Eu sou a Sofia, vou apresentar o nosso segundo episódio e o tema de hoje é um tema extremamente relevante e atual, que é a valorização dos resíduos industriais. E para trazer todo o conhecimento prático e estratégico sobre esse assunto, temos uma convidada muito especial que já fez parte da FLUA, que é a Nicole Volken. Ela é gerente de projetos em PDI na For Feedstock, onde atua justamente com a valorização dos resíduos sólidos industriais. E como eu disse, ela fez parte da FLUA de 2018 a 2020. Nicole, é um prazer enorme recebê-la você aqui no nosso Flua Talks. Prazer, Sofia. O prazer é todo meu, de verdade, assim, como tu comentou. A primeira coisa que eu quero falar é que, bom, eu fiz parte da FUA, então é sempre bom poder estar em contato com vocês e ver que a empresa está crescendo e acompanhar ela ao longo dessa trajetória. E ela foi muito importante na minha trajetória pessoal, então estou sempre à disposição para ajudar vocês e conversar com vocês e apresentar, né, também um pouco do que eu tenho vivido, o que eu tenho encontrado no mercado, né, no pós-EJ. Então, eu estou muito feliz de estar aqui para conversar hoje contigo. Ai, muito obrigada. Para a gente também manter o contato com vocês é muito bom, porque dá um gás, né? A gente vê que pessoas que já passaram pela FLUA, a maioria, se não todos, consegue estágio, consegue empregos muito bons, e eu acho que é uma das motivações da gente continuar. Mas hoje a gente vai falar sobre o resíduo industrial. E o resíduo industrial são os materiais sólidos, líquidos ou gasosos resultantes dos processos de fabricação, processo de tratamento de diferentes indústrias. Eles são diferentes dos resíduos normais, dos resíduos domésticos, porque eles podem incluir produtos químicos, metais, óleos, plásticos e outras coisas. E, Uhum. Nicole, por que você acredita que é importante a gente falar sobre esses resíduos industriais hoje? Legal. Eu acho que é um tema muito interessante e muito legal de se conversar, assim, principalmente porque ele não é um resíduo, né? Se tratando de resíduo em si, ele não é um resíduo que a gente tem contato, nós, seres humanos que estamos vivendo a nossa vida normal no dia a dia, né? Porque ele é um resíduo que ele fica lá na indústria, ele não chega até nós, né? O que a gente está acostumado a lidar com resíduos, né, são os resíduos de pós-consumo. Então, o que a gente consome, bom, boa parte das coisas, né, eu diria que só os alimentos que não, mas depois eles acabam também se transformando em resíduos, né? Esses resíduos a gente tem mais contato, então a gente consegue saber que é um plástico reciclável, ou esse isopor também pode ser reciclável, ou algumas outras atividades, né, resíduos orgânicos para compostagem, apesar de que isso também é muito baixo o aproveitamento ainda hoje, principalmente aqui no Brasil. Mas os resíduos industriais a gente não tem contato, na verdade a gente mal sabe que eles existem e não tem noção do dimensionamento que eles afetam, né, toda a cadeia produtiva, digamos assim. Só para trazer alguns dados que eu acho legal, ano passado, juntando as informações disponibilizadas pela indústria no relatório anual de atividades potencialmente poluidoras, né, que é o RAP, ele juntando, né, todos os resíduos industriais, deu um total de 2 bilhões de toneladas de resíduos gerados. E se a gente comparar com dados de resíduos sólidos urbanos, no ano de 2023, se eu não me engano, esse número era em torno de 25 milhões. Então, a gente tem uma proporção de geração de 95% do resíduo, ele é um resíduo industrial, enquanto que só 5% é um resíduo sólido urbano. Então, acho que esse é o principal motivo da gente conversar sobre isso, né? Porque, de fato, é o que mais impacta no meio ambiente e na vida das pessoas, e a gente nem sabe, muitas vezes nem sabe da existência dele, né? Então, acho que é legal por essa razão. Não sei se você sabia dessa proporção. Não, eu não sabia. Assim, pesquisando mais sobre o assunto, eu percebi que realmente é muito, mas Uhum. que realmente, igual você falou, a maioria das pessoas não sabe, né? A gente, assim, como é nas indústrias, fica mais longe, assim, quem é leigo
não conhece muito. Então, já que você falou, né, igual a gente estava falando aqui, que muita gente não é familiarizado, como a gente pode definir esses resíduos? Quais são as principais diferenças, as classificações? Legal. Então, basicamente, né, os resíduos industriais, eles são muito diversos. A gente divide eles em principalmente duas categorias, né? Uh, Três categorias, digamos assim, mas duas macros categorias, que são resíduos do tipo commodities, digamos assim, são aqueles que a gente encontra também mais presente nos resíduos sólidos urbanos, como plástico, papelão, isopor, resíduos mais tradicionais e que eles já têm até uma cadeia de reaproveitamento, reciclagem bem estabelecida. Mas a gente tem também toda uma outra gama de resíduos que são classificados, né? Daí a gente tem uma normativa aqui no Brasil, que é a NBR 10.004. Ela é uma classificação para definir se os resíduos eles são perigosos ou não perigosos, de modo geral, essas duas classificações, né? E essa norma brasileira, ela não fala sobre valorização de resíduos ou, de fato, sobre a caracterização do resíduo em si, né? O que ela faz hoje em dia é verificar o potencial poluidor desse resíduo, né, desse material. Pode ser tanto resíduo sólido, como lodos, como efluentes, todos eles devem ser classificados, né? E verificado se ele é perigoso ou não perigoso, e ela vai então direcionar, né, para qual é o melhor tipo de destinação final desse material. Então, hoje, normalmente, né, as destinações mais tradicionais são aterros industriais, que podem receber tanto resíduos perigosos quanto não perigosos, mas os resíduos perigosos eles têm que passar por algum tipo de tratamento ou encapsulamento ou algum sistema que impeça a contaminação de outros materiais por esses resíduos. Né? Por exemplo, a incineração é um tratamento hoje bastante utilizado para a gente poder eliminar patógenos ou eliminar de fato o potencial poluidor daquele material, né? E depois da incineração, então, é feito o aterramento desse material. Mas eu acho que é legal a gente conversar sobre isso, porque a gente está. O que são resíduos industriais, né? De modo geral, assim. Se eles não são plásticos, não são papelão, não são papel, o que é então, né? Então a gente tem vários tipos de resíduos, né? Eu até anotei alguns aqui para não me esquecer. Por exemplo, cargas minerais, que são uma mistura basicamente de metais com resíduos parecem solo, né? Assim, metais não ferrosos. A gente tem lodos, como eu comentei, daí lodos dos mais diversos tipos, né? Todos vêm de estações de tratamento de efluentes, como a gente conhece normalmente, mas eles tratam efluentes industriais, então existem lodos que são mais químicos, existem lodos que são mais orgânicos, por exemplo, se a gente estiver conversando sobre uma indústria de alimentação, né, produção de alimentos, ele vai ter um resíduo bastante orgânico. Já se a gente estiver falando de uma indústria química, aquele resíduo vai ser, aquele lodo vai ser mais químico, né? E isso impacta muito no tipo de resíduo final. Então, qual que é o tipo de indústria que a gente está trabalhando, né? Para que tipo de indústria a gente está olhando? Hoje tem algumas, as principais, não todas as indústrias geram algum tipo de resíduo, algumas mais, algumas menos, mas principalmente as que mais geram são as chamadas, né, indústrias de transformação. Ou seja, são aquelas indústrias que recebem uma matéria-prima inicial, como a gente conhece mesmo, né? Então foi lá, minerou, a indústria de mineração é uma indústria também que gera grandes volumes de rejeito, né? Inclusive a empresa que eu trabalho hoje surgiu por conta da indústria de mineração, né? A ideia, digamos assim, visto todos os acontecimentos das barragens Os de exploração. desastres, né? Oi? Os desastres ambientais que teve também. Justamente. A gente ficou impactado na época, pensando, meu Deus, não existe nada mais que se possa fazer com essa quantidade de resíduo, né, que é estocado lá nessas barragens. E a gente percebe, né, que outras indústrias também geram outros resíduos, né? Indústrias de, por exemplo, de metalurgia e fundição geram grandes volumes de resíduos.
que são conhecidos como areias de fundição, que são um problema porque elas têm características difíceis de se lidar, assim, com a disponibilidade dos materiais que estão misturados com ela, é difícil fazer o reaproveitamento desse material. A gente também tem indústrias de papel e celulose, que geram grandes volumes de resíduos, indústrias têxteis, que são muito famosas pelos lodos industriais que são gerados. Então, assim, é legal perceber que cada ramo da indústria, né, cada segmentação, ele gera algum tipo de resíduo. É legal de pensar assim, de uma forma um pouco mais macro, porque cada resíduo, cada indústria, mesmo que ela seja parecida, né, digamos assim, a gente tem duas indústrias de papel e celulose. Uma está no Paraná, uma está lá em Pernambuco. É, qual que elas produzem a mesma coisa, né? Papel e celulose, no final das contas. Mas os resíduos delas, apesar de terem os mesmos nomes e virem dos mesmos tipos de produção, eles não vão ser iguais, né? Eles vão ter as suas características que vão depender justamente da matéria-prima que eles estão utilizando e das diferenças tecnológicas que são utilizadas, dos complementos de materiais que são utilizados no próprio processamento. Então, uma grande dificuldade quando a gente trabalha nesse ramo de valorização de resíduos industriais, e eu estou falando muito de valorização de resíduos industriais, que é a minha área, né, com que eu tenho trabalhado, é justamente porque, diferente dos resíduos mais tradicionais que a gente está acostumado, que não tem uma variação na composição, né? Normalmente tem uma indústria que vai produzir mais papelão, outra vai produzir mais plástico, mas o tipo de material é o mesmo, né? Assim, de modo geral. Quando a gente está falando de resíduos industriais mais complexos, a gente tem tanto uma variação na geração desses resíduos, então os volumes produzidos por mês variam, assim como a própria composição química desses materiais, né? E daí, voltando ali para o que eu estava falando sobre a classificação da NBR 10.004, ela não faz uma caracterização desses resíduos, né? Como eu falei, ela vai verificar dentro de uma mesmo número de análises, né? Mesmos parâmetros que ela avalia ali, se o material é perigoso ou não perigoso, mas a indústria, de modo geral, ela não sabe, de fato, o que é aquele material que ela está dispondo, né? Então, muitas vezes ela está mandando, a gente brinca aqui que ela está mandando ouro para o aterro, né? Então, é difícil ter ouro no resíduo, mas muitos outros produtos que têm valor agregado, eles de fato vão para o aterro, porque por falta de conhecimento, muitas vezes, da indústria, ou por falta de um projeto de valorização, uma tecnologia que vai conseguir separar esses materiais Sim, e reinserir na cadeia, né? sim. Muita gente, igual você falou, né? A maioria das pessoas não sabem o valor que pode encontrar, ou tem empresas que ainda têm a cabeça fechada, que acha que valorizar, reciclar, reaproveitar vai ser um custo, né? Não vê como um lucro. Uhum. E a gente, igual você falou, né? O resíduo industrial, ele ainda não é muito conhecido por muitas pessoas da sociedade, mas ele é gerado bastante. E tem uma pesquisa no Brasil que eu vi aqui, que falou que cerca de 80 milhões de toneladas de resíduos no geral são gerados no Brasil, foram geradas, eu acho que ano passado, se eu não me engano, e somente 4% desse passou por um reaproveitamento ou reciclagem. Na sua visão, quais são os principais entraves para que o Brasil recicle e reaproveite tão pouco de todo o resíduo que é gerado? Legal. É uma pergunta bastante interessante, porque a gente sempre pensa, poxa, mas então por que não vamos reaproveitar, né? Mas como você falou, justamente, a gente precisa de investimentos para fazer esse reaproveitamento, e investimentos em várias pontas da cadeia de aproveitamento, né? Então, a primeira coisa de todas é conscientizar a indústria, né, de que aquele material ele pode ter um valor, de valorização, assim, pode trazer lucro de fato para a empresa, né? A gente tem que trabalhar no mundo real, e o mundo real ele está muito associado a questões econômicas, né? Então, a primeira coisa é fazer com que a indústria veja e conheça aquele material que ela está jogando fora.
Mas, além disso, a gente também precisa pensar em todos os agentes, né, que fazem parte dessa cadeia. Então, é necessário investir em pesquisa, desenvolvimento e inovação para conhecer o material, descobrir qual que é a melhor rota tecnológica para valorizar aquele material, quais são os equipamentos que a gente vai precisar utilizar para fazer algum tipo de transformação para que aquele resíduo possa ser inserido em uma nova cadeia industrial. Tem outras coisas que são bastante relevantes também quando a gente está trabalhando nesse ramo, que é a localização da indústria. Então, a gente consegue perceber que é diferente a gente estar trabalhando com uma indústria que está em São Paulo e ao redor dela existem várias outras indústrias e o volume de resíduo que é gerado, isso também impacta, né? Então, se eu tenho uma geração de 50 toneladas de resíduo por mês, é diferente de eu ter uma geração de 1.000 toneladas por mês, né? Então, o aproveitamento desse material também está associado a quanto resíduo eu estou tá gerando, né? Porque a gente tem que pensar que alguém vai precisar consumir também esse material, e o consumo desse material muitas vezes é a substituição de uma matéria-prima convencional, né, por uma matéria-prima secundária. Mas, além disso, a gente também, como isso é não é, eu não diria que é um assunto novo, mas é uma atividade nova, né? É algo que está surgindo novo aqui no Brasil, principalmente. Então, a gente ainda tem que desenvolver toda uma cadeia de parceiros de transformação, parceiros que vão operacionalizar essas tecnologias, né, para poder fazer com que o resíduo se torne uma matéria-prima secundária e, de fato, conectar as indústrias a essa demanda, né? Então, uma das grandes dificuldades também é encontrar parceiros, né, industriais que estejam dispostos a substituir as suas matérias-primas originais, né? A gente sabe, como eu comentei, que os resíduos eles têm uma variação na composição, então não é uma atividade fácil e por isso é necessário ter uma equipe de pesquisa e desenvolvimento associada a esses projetos, mas também eu acredito que com toda essa política de ESG que as indústrias têm implementado, isso tem gerado discussões internas, né, principalmente do alto comando, digamos assim, né, que é onde eles tomam as decisões. E quanto mais se falar sobre isso, mais a indústria acaba tendo interesse e mais ela acaba se engajando de fato nesse desenvolvimento e reaproveitamento. Mas assim, né, é difícil, não é fácil, por isso que a gente vê que também os números são baixos ainda de reaproveitamento, mas por outro lado a gente tem grandes possibilidades. Então, aquelas indústrias, a gente sempre brinca aqui dentro da empresa também, que as indústrias que hoje estão investindo nisso, elas estão saindo na frente. Não é que isso vai parar, na verdade, isso só vai continuar. Né? Daqui para frente, mais empresas, mais indústrias vão querer trabalhar com isso. E quanto antes você começar, porque as coisas não acontecem de um dia para o outro, mais rápido você vai ter os retornos. Né? Então, acho que isso é legal também. Sim. Realmente, tudo que é novo, né, inovação, demora um pouco para todo mundo entrar e todo mundo aceitar. Eu vou vir aqui falar um pouco também, agora, puxar um pouco sobre o impacto, né, do descarte incorreto, tanto para o meio ambiente quanto para a saúde, para a saúde da população. A gente pode ter aí contaminação do solo, poluição da água, poluição do ar, perda da biodiversidade. Você acredita que a sociedade tem consciência desses impactos ou ainda há uma grande lacuna de informação? O leigo, assim, sabe o que está sofrendo? O que, né? Acho que não, eu acho que ele não tem noção. É engraçado até, né, conversar sobre isso, porque todo mundo sempre fica com o pé atrás, digamos assim, né? Ai, não, não vou, não quero esse resíduo, ou então não coloque esse material no meu solo. Pensando também, né, não só em descartes incorretos, né, por parte da indústria, eu acredito que hoje a gente já tem uma diminuição significativa nos descartes incorretos, né, a gente teve um grande avanço nos últimos anos com a instalação de novos aterros industriais e outros tipos de processamento de resíduos, né, mas também falando sobre matérias-primas secundárias, assim, né, então
Muita gente acha que é só pegar um resíduo que tem uma grande quantidade de matéria orgânica, por exemplo, e mandar para o agro. Ah, isso aqui pode virar composto orgânico e pronto, só colocar lá na plantação. E não é assim, né? Então, realmente, a gente encontra algumas dessas indústrias, principalmente indústrias que enviam para o agro, que ainda não tem todo um registro, não tem todo um protocolo, a gente não tem certeza se aquele material gera algum tipo de problema, né, no posterior, porque não foi feita toda uma análise, uma investigação, mas as pessoas que estão trabalhando com aquilo, elas confiam muito no que os mais intelectuais, digamos assim, estão falando, né? Mas isso não significa que seja verdade. E eu quero falar intelectuais aqui no sentido, né, de tipo, se chega uma indústria e fala para você que é um simples agricultor, que aquele material tá bom, você vai utilizar, você não vai questionar, digamos assim, né? Sim. Então, muitas vezes as pessoas não têm ainda não tem apoio mesmo técnico, não tem conhecimento suficiente para saber se aquilo é bom ou ruim e ter noção do quanto que aquilo está impactando na vida delas, né? E eu acho que isso em todas as áreas, né? Acho que tu consegue concordar comigo que quanto menos informação a gente tem, e na verdade, quanto menos contato a gente tem com alguma coisa, menos a gente se sente seguro e mais a gente vai na onda, né? Digamos assim, mesmo que depois aquilo não seja é, tão bom pra gente. Mas isso a gente vê muito em relação a outros ramos, né? Agrotóxicos, por exemplo, ou mesmo indústrias que tenham algum problema de geração de gases que afete a comunidade ao redor, né? Às vezes, de vez em quando, ocorrem alguns vazamentos, a gente percebe que daí a sociedade abre mais o olho para perceber, mas normalmente quando isso acontece, já o desastre já aconteceu, né? Não foi o antes. Então, também tem tudo isso. A gente já teve, infelizmente, né, aqui no Brasil, a gente já teve uns desastres, alguns desastres ambientais. Teve um em São Paulo, do Cubatão, se eu não me engano, é assim que fala, lá na década de 80, que foi uma indústria que lançava 1.000 toneladas de poluentes no ar, né, na atmosférica, não, perdão, na atmosfera. E a gente teve também os da barragem. A gente teve um também que eu acho que eu não vai ser industrial, mas vai ser algo ligado com descarte inadequado do Césio 137 lá em Goiânia também. E com esses casos, né? Casos como esse mostram o impacto devastador do descarte ou manejo inadequado dos resíduos e quais lições esses episódios trazem para a gestão desses resíduos industriais no Brasil hoje. Você já falou um pouco, né, antes? Não, mas é legal. Eu acho que é importante pensar, como eu falei antes, existe toda uma cadeia, né, que a gente precisa prestar atenção quando a gente está tratando sobre resíduo. Antigamente, e antigamente não tão antigamente, né, a indústria ela gerava um resíduo e a única coisa que ela queria era tirar aquilo do seu terreno, literalmente. Isso é muito parecido com a nossa atitude pessoal hoje em relação aos resíduos sólidos urbanos, né? Então, o nosso lixo de casa, tudo que a gente quer, e a maioria das pessoas, é só botar o lixo ali fora, na cestinha de lixo, que alguém leve embora, e eu não estou preocupado para onde isso está indo. Então, isso não é diferente, isso é um reflexo da nossa cultura, né? E isso reflete também nas indústrias. Mas hoje, né, como eu falei, tem mudado muito, e principalmente por conta de fiscalização, atualização da nossa legislação, tem havido uma maior preocupação com essa cadeia de gestão do resíduo. Então, a gente precisa seguir alguns protocolos, né, para a gente poder lidar com essa gestão. Então, a primeira de todas, eu diria que é saber aonde tem a geração de cada resíduo, né? Pensa que numa indústria, a gente muitas vezes não vai ter uma geração em um único ponto, a gente vai ter várias gerações de resíduos de vários tipos diferentes, e a primeira coisa é saber, então, quanto de cada resíduo está sendo gerado, que resíduo é esse, né? Conhecer esse material, caracterizar esse material, saber o que está misturado ali,
E depois disso, né, é necessário fazer uma contratação consciente, né, de quem vai estar lidando com esse resíduo no final. Então, para quem vai ser destinado esse resíduo, seja para um reaproveitamento, onde é necessário, né, que a indústria verifique se aquela outra indústria que vai tratar o resíduo ou aquele operador que vai fazer algum tipo de transformação. Daí, transformação, tá? Só dando alguns exemplos, pode ser, por exemplo, uma moagem do material ou uma calcinação do material, né? Aquecer ele para eliminar alguns materiais que estejam ali. Mas tudo isso é necessário que a indústria saiba que aquela empresa para quem está sendo destinado aquele resíduo também está de acordo com a legislação ambiental, né? Que não vai gerar nenhum tipo de impacto negativo. E também fazer a verificação, né? Hoje em dia existem principais dois instrumentos, né? Três, eu diria. O primeiro é a classificação do resíduo, né? Para a gente poder destinar ele. O segundo seria o MTR, que é o Movimento de Transporte de Resíduos. Ele é uma declaração, né, de que aquele material está sendo transportado de um lugar X para um lugar Y. Então, ter certeza, né, de que esse transporte ele está de acordo. E por fim, né, tem o CDR também, que é o certificado de destinação final, né, daquele resíduo, que normalmente quem emite são os aterros industriais, coprocessamento ou qualquer outro tipo de tratamento que possa receber resíduos, né? Então, para poder fazer essa utilização. Então, é importante a gente ter como gestor de resíduos toda essa cadeia muito bem mapeada, que esses parceiros com quem você vai estar trabalhando ao longo desse projeto, eles também estejam é, dentro da legislação, né? Até porque se eles não estiverem, hoje em dia a legislação prevê que a indústria também é penalizada, né? Porque ela fez uma escolha de escolher aquele parceiro, né? Então, se ele cometer algum crime ambiental, ela também responde por aquilo. Então, é importante a gente se atentar justamente a esses detalhes, né? E falando assim, de novo, um pouco sobre valorização de resíduos, né? Como eu comentei antes, é difícil muitas vezes a gente encontrar parceiros no mercado que vão poder estar com toda essa legislação adequada, né? E, às vezes a pessoa começou meio que num fundo de quintal e ela teve uma boa ideia, ele era um bom cientista, mas não tinha muito recurso, então ele acaba a gente acaba tendo necessidade de impulsionar esses locais para que eles se adequem, né, às legislações e, de fato, possam receber o material e daí a gente começar a trabalhar com aquele produto, né? A gente está bem numa fase do Brasil que eu tenho encontrado bastante esse tipo de atividade, né? Mas também é um reflexo, significa que tem muita coisa surgindo e muitas oportunidades surgindo, né? Então é legal por esse lado. É Mas é legal. muito importante a gente entender, né, toda essa cadeia e a importância da cadeia de custódia, né, digamos assim. Sim. E, igual você falou, né, muita coisa nova. E olhando para essas soluções, né, mais atuais, quais tecnologias ou inovações têm se mostrado mais promissoras para transformar os resíduos em oportunidade? Legal, essa é uma pergunta bem legal também, tem muito a ver com a área da engenharia ambiental. Tudo que a gente está falando aqui é da área de engenharia ambiental, né? Mas eu acho que esse foco na inovação é algo diferente, né? Então, hoje, Sim. normalmente, a indústria manda o resíduo ou para um aterro sanitário, ou aterro sanitário não, né? Um aterro industrial, ou incineração, ou coprocessamento. O coprocessamento, já é uma alternativa, digamos assim, aos aterros, né? Porque ele faz um aproveitamento energético daquele resíduo e depois incorpora ele no cimento, né, na produção de cimento. Mas existem outras alternativas, né? Essas são as mais clássicas do mercado hoje em dia. Então a gente tem visto despontar ali a biodigestão, principalmente para resíduos orgânicos que geram grandes volumes de gases, né? Então, o aproveitamento desse gás, tanto para geração de energia quanto para produção ou utilização interna, né, geração de gases, enfim, para a utilização da própria indústria. A gente tem a pirólise, hoje em dia também é uma tecnologia que está começando a despontar no mercado. Ela é bastante cara para instalar, mas ela gera também tanto um biocombustível, né, que é um bioóleo,
quanto ela gera um carvão, né, que é o biochar. Ele tem diversas aplicações, mas a principal característica dele é que ele consegue concentrar o carbono nesse material, né? Então, a gente faz uma captura de carbono, digamos assim, e reduz índices de emissão de gás carbônico para a atmosfera. Mas, além disso, né, eu coloquei ainda outras atividades. A compostagem também, apesar de não ser uma novidade, ela é, para esses volumes industriais, digamos assim, ainda é uma atividade que tem surgido aí, que tem grande potencial de valorização dos resíduos orgânicos, mas aí também, né, necessidade de compostagens mais tecnológicas, com um acompanhamento mais real, principalmente porque a gente está falando de grandes volumes, né? Até anotei um exemplo aqui que depois eu vou falar de uns cases que eu acho legal trazer para vocês. Mas a gente também tem opções de inovação para valorização de resíduos bem mais disruptivas e que não são mais tão tradicionais, né? Como, por exemplo, produção de biopolímeros, né? Que são aqueles polímeros biodegradáveis, utilizando resíduos industriais. A gente tem aplicação na construção civil, recuperação de metais ferrosos e recuperação de metais não ferrosos, que muitas vezes estão misturados dentro desses resíduos, mas que têm valor econômico e podem retornar para a indústria. A gente tem geração de sais, dióxidos, tudo isso que a gente consegue por meio de tecnologias, né, ou às vezes processos simples, né, de calcinação, moagem, separação magnética, algum processo mais simples. Algumas, como produção de biopolímeros, é muito mais complexa, né? Mas eu acho que tem bastante alternativa aí surgindo. E só colocando um parênteses, né? Eu trabalho justamente nessa área, né, de encontrar rotas tecnológicas para valorização, e a academia, né, as universidades, a produção científica que vem das universidades, ela é fundamental para a gente nesse ponto, né, porque a maioria das pesquisas que são realizadas, elas são feitas ainda, principalmente aqui no Brasil, dentro das universidades, então a gente conseguir estar junto com a universidade, né, nesse desenvolvimento é bastante importante. Existem outros centros de pesquisa aqui no Brasil e no mundo existem vários outros, mas justamente pela capacidade tecnológica, pelo conhecimento acumulado, conseguir unir o que já foi desenvolvido pela academia e colocar isso em prática, né, com novas tecnologias, eu acho que é ali que está a revolução de fato ambiental que vai acontecer para essa parte dos resíduos. Então, que a universidade não pare, né, gente? Sim, tomara. Tomara que só cresça mais. Você já falou um pouco, né? Você já deu um spoiler que trouxe alguns cases, já falou um pouco da área que você atua. Então pode falar mais. O que você faz na For Feedstock, alguns cases de sucesso. Vou deixar esse espaço agora para você apresentar pra gente. Legal. Eu trabalho hoje como diretora técnica dentro da Feedstock. A gente é uma startup jovem ainda, a gente tem 3 anos, está localizada aqui em Florianópolis. Eu moro aqui em Florianópolis hoje em dia, né? É, e a gente trabalha justamente com tudo que eu já falei aqui, mas basicamente pesquisa, desenvolvimento e inovação para valorização de resíduos industriais, né? Então, como a gente faz isso? A gente justamente percebeu que o mercado, né, e a indústria ela gera volumes muito expressivos de resíduos, muito diversos, e que eles não conheciam esse material. Então, a gente começa fazendo uma caracterização físico-química desse resíduo, identificando o que ele tem de potencial ali dentro, e depois a gente verificando que faz sentido desenvolver algum projeto, né, de valorização para esse material, a gente embarca numa segunda etapa, que é justamente olhar quais são as tecnologias disponíveis, quem são os parceiros de transformação, ou seja, quem vai fornecer os equipamentos, que tipo de equipamentos a gente precisa utilizar, e depois ainda, né, quem que é o mercado consumidor dessa matéria-prima circular que a gente está se propondo a fazer. Então,
É nessa área que eu trabalho, né? Como tu comentou, eu trabalho como gerente de projetos no dia a dia, é isso que eu faço, né? Eu coordeno, ano passado eu coordenei 24 projetos ao longo de todo o ano, então a gente olhou para 24 resíduos, eu em específico, né? Olhei para 24 resíduos diferentes, de diferentes indústrias, e tentei mapear, a gente mapeou essa cadeia, tanto de consumidores como de transformadores, para poder fazer com que isso aconteça, né? E daí trazendo, aproveitando já, trazer alguns cases, né, de sucesso que a gente teve. Tem alguns projetos que são bem legais, e daí falando, né, a gente trabalha com resíduos de 1 tonelada até, se eu não me engano, hoje o que eu trabalhei que era mais significativo eram 8.000 toneladas por Meu mês, Deus. então são coisas muito grandes, em escalas muito diferentes, né? E um deles foi um resíduo de óxido de zinco e magnésio, que ele é gerado numa indústria. Eu não vou falar os nomes das indústrias, tá, gente? Porque é tudo segredo, não posso divulgar. Mas Certo. tem um resíduo em específico, né? Que ele é um óxido de zinco e magnésio, que a gente tinha uma indústria cliente que eles geram em torno de 15 toneladas por mês, se eu não me engano. E eles pagavam, né, para aterrar esse resíduo como um resíduo classe 1 perigoso, né? Então é um material difícil de trabalhar, é difícil de até gerenciar isso dentro da empresa, né? Pensa que são pessoas que estão trabalhando com esse material, então elas têm que ter toda uma proteção. E eles enviavam, né, para aterrar esse material com um custo de mais ou menos R$ 500 por tonelada, bastante caro até para essa destinação. E a gente acabou encontrando um parceiro de mercado que tinha interesse em consumir esse óxido de zinco e ele passou a comprar esse material do nosso cliente, né? Então, ele teve tanto uma valorização econômica, né? Porque ele pagava R$ 500 e passou a receber em torno de R$ 150 por tonelada, além de ter toda uma valorização ambiental também, né? Porque antes ele gerava esse resíduo e destinava ele para um aterro, e hoje esse material ele é recirculado na própria em outra indústria, né, no caso. Mas além disso, a gente também tem outros projetos que tem trabalhado, a gente trabalhou também, ainda é um projeto que está em fase piloto, então a gente tem uma expectativa, né, inicial de estar trabalhando com 3.000 toneladas de lodo de estações de tratamento de efluente para compostagem, né, são lodos orgânicos, a gente fez toda uma verificação se existia metais pesados ou algum tipo de contaminação que pudesse impedir esse material de ser depois transformado num composto orgânico. A gente viu que não teria nenhum tipo de impedimento, a gente conversou com os órgãos ambientais, desenvolveu um projeto piloto, então, várias leiras de compostagem com receitas diferentes, justamente para ver o que melhor se adequava para a compostagem de lodos. Para quem não está familiarizado, a gente pensa, mas lodo orgânico, beleza, então é matéria orgânica, é fácil de compostar. Mas não é, gente, é uma matéria orgânica que não está mais disponível, né? Ela tem suas dificuldades de fazer com que esse material seja reincorporado. E agora a gente já está numa fase de aplicação desse material, né, com alguns agricultores, então é legal, já está numa fase que o mercado, né, está tendo contato com esse produto, e a gente acredita que ano que vem ali vai estar trabalhando já numa escala mais industrial, de fato, né, para produzir em torno de 1.000 toneladas de composto orgânico para a área da agricultura. Mas eu trouxe dois, né, casos assim que são mais emblemáticos, mas eu acho que dá uma boa visualização, né, tanto do aproveitamento de resíduos que são mais complexos, né, perigosos. Então, acho que vale a pena comentar também que não são só resíduos não perigosos que podem ser valorizados, muitos resíduos perigosos também têm potencial, né? Eles são perigosos justamente porque se você apenas aterrar esse material, ele vai gerar algum tipo de impacto, mas ele pode ser, esse contaminante pode ser extraído, né? Ele pode ser reaproveitado e ser reinserido em outras cadeias. Então, tem bastante oportunidade, assim, de verdade, nesse ramo. Tem bastante. Eu achei muito interessante o último case que você trouxe, porque isso
o tanto de lodo que é gerado na estação de efluentes, se a gente conseguir reaproveitar, já vai estar sendo muito bom para o meio ambiente, né? Não, E muito vai ser maravilhoso. Conversando uma vez com uma funcionária da CAESB aqui de Brasília, ela falou mesmo que geram muito lodo. Então, bom. já é um alívio bastante. Agora, para finalizar, né, você pode falar para a gente qual, na sua visão, né, qual é o maior desafio para o setor industrial em relação à responsabilidade ambiental nos próximos anos? Essa é uma pergunta bem capciosa. Ela é bastante importante, assim, a gente vê que o mercado ele tem se movimentado hoje para pensar em estratégias voltadas para gestão ambiental mais eficiente. Então, como eu falei anteriormente, né, tem todo esse compromisso sustentável que tem surgido, né, dentro das indústrias, mais hoje em dia chamado de ISG, né, mas não só necessariamente por conta da sigla, né, tem entrado tanto um compromisso, uma, não diria tanto um compromisso, né, mas tanto uma solicitação de grandes indústrias, né, de grandes consumidores das indústrias, né, porque muitas indústrias produzem coisas para outras indústrias, então essa própria cadeia industrial tem solicitado que principalmente as indústrias de transformação, como eu falei anteriormente, que são aquelas que consomem mais matérias-primas e, consequentemente, geram mais resíduos, elas se atentem a essa questão da geração de resíduo e do descarte desse material. E tem surgido justamente esse impulsionamento para que se busque alternativas ao descarte que hoje acontece, né? Então, eu acho que a gente tem um grande desafio nesse sentido, de fazer com que isso saia do papel e que, ao sair do papel, não seja apenas um marketing verde, né? A gente encontra bastante disso no mercado, mas encontra várias empresas que, apesar desse marketing, elas estão buscando de fato uma alternativa de valorização e que muitas vezes ainda não consumiu porque o mercado local não está preparado ou para receber esse material como uma matéria-prima secundária, ou porque não existe ainda alternativas de parceiros que vão fazer essa transformação, né? Então, todo esse desenvolvimento mesmo da cadeia para aproveitamento, ele é importante e ele vai além de questões só ambientais, né? Então, é necessário e é muito legal pensar que a gente precisa de várias pessoas, de vários segmentos, né? Tipo, engenheiros ambientais, engenheiros químicos, engenheiros de materiais, mas empresários também, que estejam atrelados a esse pensamento mais de sustentabilidade, né? E essa visão de que, como tu falou, isso tem valor, né? Isso não é uma coisa que é só descarte porque não tem valor, não. Conseguem enxergar que aquele material tem de fato valor e consigam reaproveitar, né, esse material. O que eu tenho visto muito hoje da indústria, mais voltada para essa questão de sustentabilidade, tem sido muito a questão da descarbonização, né? Então, muitos projetos voltados com esse viés, né, de redução de emissão de gás carbônico, ou então sequestros de gás carbônico e os resíduos, né, eles estão muito ligados a isso, porque nada mais é do que um material que foi processado e gerou algum gás, mas eles também, né, muitos resíduos hoje têm potencial de carbonatação, né, de utilização e de sequestro do carbono que está na atmosfera para ser reinserido ou numa cadeia ou no ramo agrícola. Então, eu acho que quanto mais você pesquisa sobre isso, mais coisas você vê de oportunidades, né? E o futuro da indústria eu acho que está muito ligado a isso, né? A esse olhar um pouco para além do produto que ela está gerando, mas também dos subprodutos que ela gera na cadeia. E acho que isso é legal. Espero que não pare, espero que continue Sim. avançando. Também espero que continue avançando. Muito obrigada, Nicole. Foi muito bom o nosso papo. Foi muito bom compartilhar, né? Ver um pouco do seu conhecimento, da sua experiência. Foi
Muito bom, gente. Eu aprendi bastante. Acredito que quem está escutando também tá aprendendo bastante. Legal. Amei conhecer a For Feedstock. Foi muito bom e eu espero que isso, né, esse papo, essas experiências sirvam de exemplo e incentivo, né, para outras pessoas, para outras empresas e profissionais para buscar contribuir mais com a sustentabilidade e com a economia circular aqui no Brasil. Foi muito bom o nosso papo. Se o pessoal quiser também seguir nas redes sociais, pode compartilhar suas redes sociais aí para o pessoal. Legal. Quem quiser me seguir, né, pode seguir no Nicole Volken, vocês vão ver que eu sou engenheira ambiental por lá. E se quiser seguir a empresa também, é o arroba Feedstock Inovação. A gente está no Instagram, no LinkedIn, podem seguir a gente. Eu queria também agradecer muito pela oportunidade de estar aqui conversando contigo, Sofia, e estar conversando com a Flua, né, sobre esse assunto. Como eu falei, eu tenho um carinho imenso pela Flua, né, principalmente por ter passado por ela, mas quem me conhece sabe que sempre que eu tenho a oportunidade eu comento de vocês. Mas eu acredito também que a gente tem bastante trabalho ainda pela frente e eu espero encontrar com vocês, né, também no futuro ali, no mercado de trabalho. Então, a gente está sempre de portas abertas. Quem quiser nos conhecer, né, pode vir para Floripa ou mandar uma mensagem ou quiser saber mais sobre valorização de resíduos, a gente está sempre à disposição. E vai ser um prazer conversar com todo mundo, seja para algum projeto em específico, seja para disseminar o conhecimento, né? Eu acho que isso é o principal, saber que todos nós fazemos parte de um único planeta, de um único local e cuidar da nossa casa é cuidar do meio ambiente, né? Então, eu sei que é um papo um pouco batido, mas é porque ele é muito real. Sim, E acho que é isso. Eu queria agradecer pela oportunidade. obrigada. E quem quiser acompanhar mais, pode seguir a Flua. No Instagram é Flua Consultoria, no Facebook Flua Consultoria Ambiental e no LinkedIn também. E no Spotify, Flua Talks, para seguir, para acompanhar os próximos episódios. Tchau, tchau, galera! Tchau, tchau.